Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h07. O Sala de Redação nesta segunda-feira para falar da dupla Grenal, que ontem não foi bem no Campeonato Brasileiro e que agora no meio da semana tem jogos pela Copa Libertadores da América. O programa tem Gimolinha. Bom, eu quero começar ouvindo o Guerrinho. O Guerrinho ficou acordado ontem até meia-noite aproximadamente para falar. E como muita gente já estava dormindo, eu quero ouvir de novo, Guerrinho, o que aconteceu no Beira-Rio, o que está acontecendo no Internacional, quais são as soluções, enfim, como é que tu determinas tudo isso? Pedro, desandou a maionese completamente, né? Quem vê o Internacional jogar, e não é de hoje, vamos deixar claro, porque muita gente pode estar achando, foi agora. Não, faz muito tempo que o Inter não tem produção, né? O Inter piora a cada jogo. Eu acho que é um somatório de coisas o que está acontecendo. A confiança, e isso é muito importante num grupo, num vestiário, ela está completamente abalada. A gente nota que dentro do campo a bola parece que quando chega no pé até de jogadores experientes, ela parece uma chama, né? Ninguém sabe o que vai fazer com ela. O Inter defende muito mal. Ontem ele conseguiu a proeza de tomar um gol olímpico rasteiro. Isso é muito difícil de acontecer, quase impossível nos dias atuais. O segundo gol é uma desarrumação completa. O jogador do Fluminense chegou a se assustar com a liberdade que tinha. E para piorar ainda mais, de um tempo para cá o Inter parou de fazer uma coisa, gols. Está tendo imensa dificuldade de fazer gols. Bom, um time que é falho atrás, que não consegue ser ofensivo, não consegue fazer gols, eles muito provavelmente vai sofrer contra qualquer tipo de adversário. E tem sido assim. O problema é que o Inter não tem tempo para treinar. O Inter vai precisar se reorganizar, se arrumar na base da conversa. E a conversa pode ajudar um pouco, mas não ajuda tudo, porque o campo precisa ser modificado para que a confiança volte. Então, ele entra numa semana, num jogo complicadíssimo contra o Boca na quarta-feira, onde eu rotulei de que pode passar se acontecer um milagre, porque não está jogando nada. Nada. O Inter chegou num ponto que os adversários não o respeitam mais. Qualquer um vem ao Beira-Rio e sabe como enfrentá-lo. Fora do Beira-Rio, enfrentam com mais grandeza ainda e acabam conseguindo bons resultados. Eu não sei o que pode acontecer quarta-feira, Pedro. Se o Inter não ganhando, o Inter perdendo, por exemplo, saindo em desvantagem, se de repente o Abel não larga tudo. Não sei. Vamos ver. Não sei. O Davi Coimbra, no GZH, diz o seguinte na sua manchete: Inter perde porque sofre, e sofre porque perde. Dá para explicar melhor isso? Não, é que eu escrevi que jogar futebol, o futebol é um jogo, né? E um jogo é uma brincadeira. A pessoa, quando vai jogar, ou mesmo quando vai assistir, ela tem que sentir prazer, né? A ideia é essa, é sentir prazer, é se divertir jogando futebol, é gostar daquilo que está fazendo, né? Aí vai se fazer direito. Quando deixa de ser um prazer, quando se torna um sofrimento, que é o que está acontecendo com o Inter, aí as coisas deixam de acontecer. Porque daí se perde a naturalidade, e o Inter perdeu a naturalidade. A gente vê que o Inter o jogo está sendo difícil para o Inter, né? Porque os jogadores estão preocupados com o que vai acontecer. Ontem, por exemplo, o Inter não estava jogando mal, estava fazendo uma partida razoável, e aí tomou aquele gol de escanteio, o gol olímpico, né? O goleiro falhou. É verdade que tinha um jogador do Fluminense bem na frente dele que o atrapalhou, mas falhou, né? O Inter tomou aquele gol, e aí quando tomou aquele gol parece assim que foi uma sombra, né? Que se abateu sobre os jogadores, por isso que estavam pesados, né? E eles é aquela história, quando isso começa a acontecer num time, o time passa a deixar de acreditar em si mesmo, né? E foi o que aconteceu com o Inter, né? O que está acontecendo com o Inter, né? Esse peso
esse esforço que o Inter está fazendo para jogar futebol está fazendo com que ele não consiga reagir e que ele não consiga enfrentar as diversidades com alegria, porque o futebol tem que ser jogado com alegria, Pedro. Mas já faz muito tempo, Davi, que isso vem acontecendo, né? E essa fraqueza psicológica do Internacional, do grupo todo, ela não se mostrou somente ontem, ela vem acontecendo e não é das últimas 5 partidas do Internacional, né? Dessas últimas 5 partidas do Brasileirão em que não obtém a vitória. Mas piorou, né, Malenotti? Não, piorou muito e como toda doença, ela vai se agravando, né? Então o Internacional ele precisa achar um antídoto para combater essa doença o quanto antes, porque não pode qualquer time, né, enfrentar o Internacional já com a certeza de que se conseguir um gol desmorona o psicológico do time e isso todo mundo acaba sabendo, né? Todo mundo que acompanha o futebol sabe que o Internacional está emocionalmente muito fragilizado, né? E eu acho que tem alguns lances pontuais assim que dá para fazer já para tentar buscar essa motivação de volta para o grupo, até na própria quarta-feira, que é uma fogueira absurda, né? Receber o Boca no Beira-Rio. E ainda bem que na Bombonera não vai ter torcida, né? Porque a Bombonera com aquele caldeirão cheio de argentino lá, é um horror enfrentar aquilo lá, né? Então que o Internacional comece a fazer as cirurgias pontuais, né? A começar pelo goleiro, né? O Lomba realmente é um grande cara, é um cara de quanto no nível pessoal não se tem absolutamente nada do que se queixar dele, mas enfrenta um momento muito tenso na história dele, né? E o Danilo merece essa chance, né? O Ledão voltando para a zaga também ajuda bastante, Pedro, né? O Rodinei pegando um banquinho para deixar o Heitor jogar ali. Eu acho que essa história dos experientes, vamos optar pelos experientes ao invés dos jovens, mas são experientes que são experientes em reverter um resultado ruim. Depois da tua palestra em tomar tufo e experiência em tomar tufo, então deixa os guri também, né? Tá, depois da tua palestra vamos ouvir os outros aí, deixa eu ver. Diogo Oliveira, tem que trocar goleiro, tem que trocar zagueiro, tem que trocar lateral, como é que é? Eu tenho uma sugestão, Pedro, tenho uma sugestão para o Inter. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Tenho uma sugestão para o Inter. Tenta voltar ao que estava dando certo com o Eduardo Cudê e ajusta o que estava errado. Pode não ser aquele desenho tático ideal que tinha antes, podemos até discutir, mas é o que dá para fazer com o jogo quarta-feira contra o Boca. O Inter deveria, na minha opinião, volta com aquele desenho tático que tinha antes. Linha de 3 meias, o Patrick na esquerda, o Edenilson na direita, acha um cara para fazer a meia central, eventualmente até o D'Alessandro, o próprio Nonato, e deixa o Thiago Galhardo com mais o Yuri Alberto lá na frente, com cara de área. Porque era assim, nesse desenho, que o Inter tinha o seu melhor jogador, Thiago Galhardo, que fez quase a metade dos gols no Campeonato Brasileiro e é o líder em assistências. Então, e volta com aquela ideia de tentar recuperar a bola quando perde, não faz o gol e recua todo, como aconteceu no jogo de ontem, claramente deixou um Fluminense todo combalido no volume fazer gol, porque fez um gol no volume, num cruzamento, num gol olímpico. Então, mantém essa ideia. E agora ainda tem a vantagem do Rodrigo Dourado. Não precisa fazer aquela saída, Pedro, em Guerrinha, não precisa fazer aquela saída do volante, afundar entre os zagueiros e tal, e fazer aquela saída de 3, que tem uma ideia, claro, que é de tu trocar passes com a bola e esperar o momento certo para dar o passe, de romper linhas e tal, e ir para frente. Só que o Inter não fazia isso, né? Virava sendo sempre um balão e a bola voltava. Bom, não precisa fazer isso, ajusta, faz uma saída de outra maneira, baixa um meia da linha de 3 para sair jogando, baixa um lateral, mas essa ideia do desenho tático, porque o Inter está todo mexido, o Edenilson virou volante. Há 2, 3 anos ele era meia entrando na área, agora ele virou volante. O Inter não jogava com um atacante de lado, porque não tem o driblador no elenco, agora tem esse menino Caio que chegou. Eu acho que é muita mexida para um momento emergencial, é a sugestão que eu dou, Pedro. Ali do meio para frente, mantém como estava e ajusta aqui atrás. Leonardo Oliveira, o que dizer? O Inter conseguiu nessa temporada em que ele alimentou a esperança da torcida de conquistar um título, em que ele liderou o campeonato. O Inter consegue a proeza de piorar constantemente, né? O Inter piora a cada jogo. A cada jogo que passa, o Inter está piorando.
Os últimos 15 pontos o Brasileirão fez 2. Os jogadores me parecem desconectados, desplugados, perdidos, porque sai de uma ideia de jogo para uma outra completamente diferente sem treinar. Eu acho que é o momento do Abel, até disse isso no Esportes ao Meio-Dia, e o Diogo disse agora, concordo com o Diogo, é o momento do Abel sentar, chamar os líderes e perguntar como é que vocês faziam, né? Já que eu não estava vendo tantos jogos assim, não estava acompanhando mais de perto. Como é que vocês faziam? E aí os jogadores vão dizer, nós jogávamos assim, marcando alto, nós jogávamos com a bola trabalhada de trás, e não que nem ontem, quando o Zé Gabriel dá um chutão, a bola volta, o Inter leva o gol. A gente joga com um volante só, o Edenilson é o cara que infiltra, entra na área. Nós precisamos de um cara para ser parceiro do Thiago Galhardo, ele não pode ser pivô na frente, ele é um cara de movimentação, de circulação, do troca de passes rápidos. O Inter precisa voltar, o Abel precisa rever isso. Não é demérito nenhum. Pois é, mas quando o Inter jogava assim, hein, Leonardo, quando o Inter jogava assim, ele estava perdendo também, ele estava descendo, ele começou a descer a lomba. Ele tava agora acelerou um pouquinho mais. Não, ele estava mais ganhando do que perdendo, ele era líder do campeonato, ele classificou na Copa do Brasil jogando com reservas, ganhando num time da Série A, né? Ele perdeu para um time da Série B na Copa do Brasil. Eu não sei, Pedro, assim, a ideia de jogo do Cudê e do Abel, eu não sei qual delas é a melhor. Eu só sei que elas são completamente diferentes, e agora, no dia 23 de novembro, tu não vai conseguir trocar sem tempo para treinar. Então faz o simples. Retoma o que estava sendo feito. Ali na frente, com mais segurança, começa a implantar a tua ideia aos pouquinhos. Entendeu? Mas, acontece que a liderança do campeonato, que o Inter tinha times concorrentes que não tinham, que tinham jogos atrasados, tinha coisa para chegar, claro, e aí o Inter ajudou. Mas é importante lembrar também que antes daquele esquema de marcar lá em cima, aquela coisa toda, sair com bola de 13 e tudo, o Inter também não estava bem, apesar da liderança do campeonato. Mantém o que estava dando certo, porque a gente concorda que não estava tudo totalmente errado. A saída de 3 estava deficiente, concordo em gênero e número igual. Ela tem uma lógica, que é ficar com a bola e com calma, esperar o momento certo para dar o passe. Mas o Inter não fazia isso, ele não conseguia fazer isso. Aí vinha o balão e a bola voltava, não adiantava. Bom, faz esse ajuste, mas tenta enxergar o que estava dando certo. O Thiago Galhardo, ele tem que ser preservado, o Inter tem que começar a pensar olhando o Thiago Galhardo. Como é que ele vinha jogando? Ele que estava funcionando, bom, então tenta manter aquilo ali. Eu só acho, Pedro, que o Inter mexeu demais. Claro que tinha que fazer ajustes, não estava legal antes, o Inter estava com problemas antes, é óbvio, eu concordo, mas assim, mexer demais dá uma confusão, inclusive na hora de um gol olímpico, né? Que o cara não lembra de ficar ali no primeiro pau, qualquer criança sabe, como disse o Guerrinha, gol olímpico de bola rasteira. Mexer demais atrapalha. Mas eu acho que eram problemas pontuais, né, Diogo? Eram poucos problemas. Eram problemas de mecânica, algum probleminha de mecânica, talvez alguma outra peça que precisasse ser trocada. Agora não, agora tu pode fazer uma coleção de problemas. Pode fazer esse da saída de trás era grave, Léo. Esse da saída de trás era grave. A insistência com o Rodinei não ter o Heitor também. Tinha problemas. Mas o Heitor estava jogando. Pega a parte boa, pronto. O Heitor estava jogando. A questão toda é que o Inter trocou totalmente a ideia de jogo e os jogadores estão desconfortáveis com isso. Não é só isso, Leonardo. O time que começa a perder, ele perde confiança. Aquilo que o Guerrinha disse no início do programa, que a bola queima. Sim, a bola queima, porque nesse momento o Inter está a 5 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. E é claro que aí entra o aspecto da confiança também. Então, por mais que tu retorne ao esquema anterior, tá? O aspecto da confiança, a bola queimando, vai ser uma dificuldade. Me parece que esse é o problema mais importante. Tem uma questão, Pedro, que é de mecanização do movimento. É o líder ter abandonado o navio. Diogo, a questão toda não é se é melhor ou se é pior, ninguém está debatendo que se é melhor ou se é pior. A questão toda é que tu tem uma ideia de um movimento que está mecanizado. O jogador já faz de forma automática. Ele treinou 10 meses para isso. E de uma hora para outra causa insegurança no atleta, porque o jogador não é máquina. E aí, vou agora ou não vou? Eu marcava lá na frente, não, agora eu marco aqui atrás. Então, mudou a forma de jogar. E isso tira o jogador, tira a confiança do jogador, tira a naturalidade do jogador. Né? Então, talvez seja o momento, não é que era melhor antes e agora é pior, não. É que é para fazer o que estavam acostumados. O Renato, quando assumiu o Grêmio, primeiro jogo, Grêmio e Chapecoense, o Renato, que sempre foi um técnico mais de resguardo, o Renato botou o time lá atrás. No jogo seguinte, ele disse, não, só um pouquinho.
O time estava totalmente torto, sem naturalidade. Ele retoma aquilo que vinha sendo feito com o Roger e ele começa a melhorar aquilo. E aí o Grêmio atinge o nível que atingiu. É isso. Ali na Vamos tentar escalar o Inter para quarta-feira, hein? É Lomba. Quem é que se atreve? Moledo, Cuesta. Não, o Cuesta tá suspenso, né, Guerra? Zé Gabriel e... Moledo. Zé Gabriel e Moledo. O Lomba será preservado, é isso? Não Eu sei acho que se não, né? vai. Não sei Preservado, se vai. acho que ele é titular. Sabe que isso é uma coisa que a gente precisava saber por que acontece. Quando o Inter poupa os seus titulares, ele não poupa o goleiro. Então o Danilo, o próprio Daniel, que falam maravilhas, são jogadores sem ritmo de jogo. Por que nesses jogos que tu poupa 10, tu não poupa 11? Será? Eu não sei, eu gostaria de saber essas coisas assim, eu não tenho acesso a esse tipo de informação, mas eu gostaria de saber. Se é para poupar 10, poupa 11. Já vai deixando. O Renato tem feito isso, né? Quando bota o time alternativo, ele bota o Paulo Vitor para jogar, para dar ritmo para o Paulo Vitor. Então eu não sei se o Lomba vai perder o lugar contra o Boca. Eu não tenho. Por esse raciocínio que tu fez aí, Guerrinho, que eu acho correto, tu colocar um goleiro que tá sem ritmo, que não teve chance de jogar nem uns minutinhos aí, direto numa pedreira dessa, eu acho complicado, cara. Acho realmente complicado, mesmo que o Lomba não esteja no seu melhor momento de salvador da pátria. Mas agora, mudar agora? Mas aquela bola do Lomba no primeiro gol, ela não é do Lomba, né? Aquela bola é de alguém que tem que estar posicionado ali, é a orientação que sai do vestiário, não? Eu acho também que tu tem razão, acho que tem que ter alguém no primeiro pau. É o Galhardo. O Galhardo que não estava ali. O goleiro nunca fica no primeiro pau, mas ele falha no momento que a bola quica na frente dele. Ele não acha a bola. E não é só por esse gol. O Lomba não tem vindo bem, faz horas que eu tenho falado isso, e não porque eu tenho falado. Ele antigamente fazia defesas que a gente até considerava assim, essa aí não dava para pegar, e ele pegava. Agora ele não está conseguindo pegar as que deve pegar. Eu não sei se não é falta também de confiança, não sei se esse negócio do Inter ter jogado muitas partidas com um volante só, a zaga ficou um pouco desprotegida também, tanto que o Cuesta está sofrendo. Pode ser isso tudo, é o que eu digo, é um somatório de coisas. Aí eu faço uma outra pergunta. Até quarta-feira, o Internacional tem alguma coisa para criar um fato novo e ser tudo diferente? Eu acho que não. Essa é a pergunta central, né? O que pode acontecer para o Inter melhorar? Davi Coimbra, o que pode fazer o Abel, o Marcelo Medeiros, sei lá quem? Agora o Malenotti não gosta da ideia de botar os jogadores mais veteranos, né? Eu até gosto, contanto que os veteranos estejam rendendo, né? Mas a ideia de colocar os veteranos... Deixa eu só dar uma informação aqui que eu estou recebendo, diz que o Danilo Fernandes postou positivo para Covid também. Olha aí, ó. Então, é que os veteranos, eles não se assustam num momento como esse. Essa é a vantagem dos veteranos. Então, essa foi a tese levada para Minas Gerais e não adiantou o Inter. Quem fez o gol foi o Yuri Alberto e o melhor pênalti cobrado foi o Praxedes. Mas é que a questão de um momento como esse é a questão do completo desespero do time. O time está desesperado. Eles não sabem o que fazer. Né? Então, em tese, um jogador como o D'Alessandro, por exemplo, seria o cara para comandar esse time, né? Essa é a ideia. O D'Alessandro, bota lá o D'Alessandro, bota lá os jogadores mais cascudos, como diria o Renato, né? Aliás, tem uma coletiva do D'Alessandro às 14h30. Pois é, mas é evidente que é o seguinte, né? Que também, o outro time também tem cascudos, né? O outro time também tem jogadores que sabem o que estão fazendo. E aí é o momento. O Inter está num momento de desespero. A gente vê que o time está desesperado, tem cobrança, toda hora muda, não repete o time, não repete o jeito de jogar. E aí o jogador fica perdido, né? Tinha que definir. Concordo com o Diogo nisso, assim, olha, se tinha um jeito de jogar antes e que estava acostumado a jogar daquela forma, tenta repetir isso.
Não sei se vai conseguir, mas tenta No repetir. programa passado, Pedro, na sexta-feira, Davi, eu disse assim, olha, o que o Renato fez? Vamos supor na quinta. O que o Renato fez quando ele pegou o Grêmio? E a situação era muito parecida. Eu lembro que eu estava na transmissão do Grêmio Ponte Preta, que o Roger pediu demissão e o Romildo aceitou. Nossa, era uma pancadaria, não ganha de ninguém, é direção, tudo errado, tudo errado. E aí o Renato vem, ele não muda o desenho tático depois desse primeiro episódio que o Léo referiu, ele desenho tático mantido, 4-2-3-1, e aí ele vai ajustando pontualmente. Ele muda, por exemplo, a marcação na bola parada, que era um problema do Grêmio, e resolve. É homem a homem. Ó, Ele botou o Kahneman, o Kahneman não era titular absoluto. Não, Isso, aí depois o Ramiro que já não estava jogando. A zaga que o Ramiro que já não estava jogando. Do Coxa e da Ponte é Jeromel e Kahneman. Aí o outro ajuda. Não, mas o Kahneman não era titular, tinha, né? porque estava Ele foi lesionado. efetivado como titular pelo Renato. Não, ele recém tinha chegado, mas Davi, assim, ele estreou com o ele Roger. recém tinha chegado, se eu não me engano, ele chegou em agosto, ele tinha pouco tempo de clube, assim, e realmente era o Wallace Reis, o titular. Mas o Kahneman já vinha jogando, sim. O Kahneman já estava jogando, são tanto ajustes, que ele né, estava nas gente? goleadas. São ajustes, ele não muda o desenho tático, nem o jeito de jogar, o conceito de jogar, troca de passes, em progressão, ele não muda isso. Então ele muda a marcação ali na bola parada, que foi muito evidente e deu certo. Aí ele acha o Ramiro, que estava lesionado com o Roger, e volta com o Renato, ele encaixa ali do lado direito, mesmo com críticas da torcida. Ele vai fazendo pequenas mudanças e aí o time passa a jogar. Eu acho que é esse o caminho que o Inter tem que tomar agora. O Diogo, Bem como está o desenho tático do meio para frente e ajusta a saída de bola, que estava ruim Sim, antes. mas o Diogo, mas, o por exemplo, Renato, assim, ó, Duda? olhando de fora, tu tem o Thiago Galhardo encostado na frente e o Yuri Alberto que faz 2 gols, os últimos gols aí que eu vi do Inter fazer ele. E ele não é a primeira opção? Tem que ser. Mas é que o esquema, Vai esse ser a primeira esquema, opção, né? mas é que Claro, o esquema joga do os Abel dois. é só um atacante, Duda. É um pivô. E joga no mas tu 2-2-1, joga o Thiago um pivô. Galhardo e Yuri na frente. Pois é, mas aí na cabeça dele ele tem que colocar o Yuri outro lado direito, outro lado esquerdo como um meio atacante. Não, mas não, É beleza, que eu tô mas ele tá dizendo. jogando num 4-4-2 agora, ao menos é o que eu Isso. tô entendendo Não, não, 4-2-3-1. do Inter. 4-2-3-1, Duda. 4-2-3-1. Não, mas Se é defende, perfeito, se defende no 4-2-3-1. 4-4-2. Sim, mas depende. esses dias ele começa com 4-4-2 e o Yuri não tá jogando, cara. Verdade. E o Thiago Vê só como mudou o mundo, hein? O Abel era visto como faceirão, lembram? Empilhava atacante. Agora virou retranqueiro. Ô Guerra, você sabe que a parte que menos me parece importante a essa altura para o Internacional quarta-feira não é a nossa sopa de numerozinhos, e eu gosto de sopa de numerozinhos, eu gosto de falar de esquema tático, de formatação, tudo. É você ter em campo os melhores. E você vai formatar o seu desenho depois a partir do que você tenha como melhor jogador. No meio, na frente. E se o melhor hoje é o cara que faz gol, que chama-se Yuri Alberto, afora o Galhardo, que é o protagonista, você muda o desenho para ter os seus melhores em campo contra o Boca. Porque no desenho anterior, esse desenho que pretende ter, por exemplo, como solução o Marcos Guilherme entrando no segundo tempo, que não faz gol há 23 jogos, esse desenho está fadado ao fracasso. Então você precisa mexer no que for preciso, seja na peça, seja no desenho tático, porque o seu adversário de quarta-feira é um gigante da América do Sul. É o clube que com mais naturalidade faz a transição da competição nacional, onde ele não está bem, ele vem de 2 derrotas seguidas, tal como o Internacional, mas quando você diz pro Boca, olha, agora é Libertadores, é como você ligasse aquela emulsão de Scott que eu tomava, fortalecedor quando criança, sabe? O cara toma um fortificante, é isso que o Boca faz quando ele vai Não para adiantou Libertadores. muito, né? O cara continua com uma limitação grande. Mas tu ficou forte mesmo, Maurício. Tu ficou? O Boca ele Funcionou. o Boca ele perdeu as 2 primeiras partidas no ano. Claro que a anterior, né, que ele perde pro Tajeres. Não, mas ficou 6 meses parado. Mas ele ganhou o Campeonato Argentino atropelando o River Plate, né? Quando entra essa nova gestão com o Riquelme no futebol e ele contrata o Miguel Ángel Russo, que até vinha de trabalhos ruins no Cerro e no Alianza Lima, ele atropela, ele passa o River. Ele recoloca o Tevez no time, o time Exato, começa... ele mexeu. E aí a questão toda assim, o Boca perdeu pro Tajeres, mas assim, tinha alguns jogadores na seleção, da Colômbia, tinha jogadores convocados. Tinha gente poupada também, né? Tinha gente. E aí contra o Lanús ele botou um time praticamente reserva. Exatamente. O que tá assombrando muito lá, o que se chama o mundo Boca, né? Que o Boca ele é tão grande que eles tratam o universo do Boca como mundo Boca. É que o clube está sentindo a falta da torcida. Que eles estão, como é um mata-mata,
e eles sempre usaram muito o poder da bomboneira, aquele medo que a bomboneira impõe, assim, que assusta quem chega, e isso não está tendo. Então times como o Lanús, como o Tajeres estão chegando à bomboneira e aí estão jogando com naturalidade. E eu tenho usado muito. Eles estão preocupados. Eu tenho usado muito Gimo álcool 70 aerosol, que é a proteção do álcool, né? Nesses tempos aí de coronavírus. Eles estão usando na bomboneira, Pedro. Usando na bomboneira. Tem que passar o álcool Gimo 70 aerosol. Então, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo é qualidade comprovada, isso vocês sabem, né? Quando o leite fresquinho e nutritivo chega no Zafari, encontra as suas receitas que todo mundo gosta, e aí, gente, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Vamos falar do Grêmio, que jogou 30 minutos contra 9 jogadores do Corinthians e não conseguiu ganhar. E o que é pior, quase perdeu. Pedro. Bom, a gente fala depois, hein? Tá, não, eu só ia dar informação porque o Kahneman, ele entrou no intervalo do jogo do Coxa, o 3-0, justamente para não tomar mais, tá? Foi uma informação que foi passada aqui do pessoal. Perfeito, voltamos em seguida. A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar. Muitos relatos de usuários da farmácia de medicamentos do estado para o tamanho da fila. Aqui ao meu lado, Stout, está o senhor Paulo. Tem mais de 100 pessoas na fila, no sol, o banheiro não funciona, não tem água lá dentro, o ar-condicionado não está funcionando. A Secretaria da Saúde está devendo uma resposta. Gaúcha, a fonte da informação. Sua qualidade é total, mas para ficar perfeito, com aquele acabamento, chame o profissional. Tintas Quilin, junte ela ao pintor, tudo vai ficar incrível, essa dupla é imbatível. Tintas Quilin, com profissional, beleza é total. Para um novo você que não abre mão de um bom negócio. Começou a Black Friday nova Volkswagen. Toda a linha com taxa zero, ou entrada e parcelas a partir de R$ 399, ou bônus de até R$ 10.500. E ainda, venha para a Panambra, conheça toda a linha Volkswagen e faça um test drive. Faça troco na troca, dê o seu carro no negócio e saia com dinheiro no bolso. Panambra, sempre o melhor negócio. Acesse www.panambra.com.br. Black Friday nova Volkswagen. Vale. Perceba o risco. Proteja a vida. Volkswagen. Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga. Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar. Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet. Ouvi aqui no rádio FM do meu celular. Olha só, que moderno! Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. Quanto vale o Natal? Vale mais felicidade. Vale reunir todo mundo no Natal mais esperado de todos os tempos. Até 30 de dezembro, a cada R$300 em compras no Barra Shopping Sul, você ganha um número da sorte para concorrer a vales compras de 5 e 100 mil reais. Cadastre suas notas no app Multi, consulte o regulamento e participe. Promoção autorizada pela Secap. Barra Shopping Sul. Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi. Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo. Que fera! Não sabia dessa. Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares.
Uma campanha aberta e associações estaduais. O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também. Oi, Fefe. Dá oi, não. Fala assim, ó, começando mais um timeline, vai. Vai? Não. Se irritou. Levou o microfone da Gaúcha para a Casa dos Comunicadores. Agora nós temos um problema aqui, Maurício. Nós estamos tocando o interfone. Nós estamos fazendo a troca da guarda e tá tocando o interfone. E aí, Maurício? Mas isso nos deixa ainda mais próximos. Quem é que vai? Eu não posso. Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação. Hora 38 minutos, Grupo IES apresenta o Nissan Kicks 2021 com taxa zero, 24 vezes, 100% da FIP da Garbi. O que levou o Grêmio a ter aquela atuação ontem? O Grêmio jogou mal ontem, Pedro. O Grêmio jogou mal. Sabe que o sentimento que eu fiquei, óbvio que eu entendi também, o Renato é inadmissível, né? Tu com 2 jogadores a mais por 20 e poucos minutos, tu não conseguir praticamente concluir no gol, né? A melhor chance é um milagre do Vanderlei. Mas ontem meu sentimento, vou te dizer, não foi, eu não fui de reclamação, eu não tenho vontade de vir aqui esbravejar, reclamar. Eu fico aqui mais me lamentando, porque por 2 jogos contra o Corinthians neste Campeonato Brasileiro, o Grêmio deixou 4 pontos. No primeiro turno, um pênalti, né, que o Diego Souza erra, deixa 2 pontos em casa, e ontem essa oportunidade maravilhosa, mas assim, ó, maravilhosa do Grêmio encostar nos líderes mais ainda, iria a 36 pontos, ficaria a 3 do atual líder, óbvio que o São Paulo tem jogos a menos. Então ontem o Grêmio simplesmente não conseguiu criar. Te confesso que queria no intervalo, e ele fez a mesma alteração que eu pensei na minha casa, que era colocar o Pinares e recuar o Jean, já tinha um homem a mais, e isso não deu certo, né? Afastou o Jean da próxima área. O Grêmio perdeu a mobilidade, aquela que o Jean carteava o jogo, né? Não estava numa boa jornada o Jean, o PP também não fez uma boa jornada, mas até para passar a palavra para os outros, assim, não vou aqui reclamar, entender que teve erro nem nada, eu vou mais lamentar, porque depois de 8 vitórias consecutivas, sendo 3 jogos bem bons de se ver, com dinâmica, com boa técnica e boa posse de bola, ou seja, mandando no jogo, um jogo e que o Grêmio perca a oportunidade, eu vou entender e não vou aqui dar pau em ninguém, vou apenas lamentar, e lamentar bastante, porque era uma belíssima oportunidade. Eu faria a mesma troca em relação a Pinares e GPR, na intenção de ter um par. Primeiro que o Darlan era candidatíssimo à expulsão, qualquer falta que ele fizesse no segundo tempo, porque ele esteve sob risco no primeiro tempo de um segundo cartão amarelo. E tirar o Darlan, embora supostamente fizesse o time mais ofensivo com o Pinares e o GPR de segundo volante, mas o Darlan é uma parte muito importante hoje de um Grêmio que verticaliza o passe, que tem velocidade e que tem marcação não faltosa. O Darlan ontem foi excepcional nesse sentido. Ele fez 2 faltas, uma delas para matar um contragolpe e a outra uma falta de guri. A falta em que ele se botou em risco para ir para a rua é uma falta de guri. Ele não precisava fazer. Ele joga o cara para cima, o cara está de costas no campo do Corinthians. E aí o Grêmio perde aquele mecanismo que estava funcionando com as 3 peças. Eu também poria o Pinares não foi mal, mas o fato de recuar o GPR acabou tirando do Grêmio verticalidade. E a modificação que eu faria e o Renato não fez, era a entrada do Ferreira, no lugar do Luiz Fernando, que até não foi mal também no jogo, mas o Ferreira me dá drible sempre, todo tempo. A primeira coisa que o Ferreira faz é passar do seu marcador. Se o Corinthians está todo trancado, com 7 jogadores na linha, o Ferreira é o quarto reserva. O Ferreira é o quarto reserva. Eu botaria o Ferreira no lugar do PP, Maurício. Essa foi surpreendente não entrar o PP não estava jogando bem. Não, mas o PP jogando mal, deixa ele ali. O PP jogando mal, deixa ele ali que daqui a pouco ele resolve. Agora o Ferreira não entrar... Ele tinha duas alternativas. Uma que eu também concordo com vocês, acho que precisava de alguém com iniciativa de drible para tentar quebrar a linha, tirar o Corinthians do lugar. Até porque o PP não estava conseguindo fazer isso, ele faz isso com alguma naturalidade, né? Mas ontem não conseguiu. Até porque, na minha visão, o Fagner fez uma partida monstruosa.
né? Sem dúvida nenhuma. Mas faltava alguém pelo outro lado. Só que ele fez a segunda opção. Qual foi a segunda opção? E também fez tarde demais. Ele apostou que o Grêmio fosse cruzar bolas e colocou o Churin junto com o Diego para a bola aérea. Só que o Cássio é um cara muito grande, o Gil cabeceia bem, o outro zagueiro que entrou no lugar do... Mas o Diego acabou saindo da área... Pois não surtiu efeito, é isso que eu estou dizendo. Meio, né, para tentar buscar o jogo. Ele fez a opção, mas a opção não surtiu efeito. Eu, no lugar dele, claro que depois de tudo que aconteceu, eu acho que a melhor opção teria sido o driblador. Entendeu? Eu acho que isso poderia ser um porém. Mas eu insisto, assim, é um jogo que a gente mais lamenta, porque tu vê, o Grêmio poderia ter feito mais. Eu acho que o Grêmio erra, assim, vamos apontar erros, então. Os cruzamentos, e o Renato falou isso até, os cruzamentos a média distância, porque quando tu cruza da intermediária, o zagueiro adversário, né, a defesa, pega ela de frente, é mais fácil pro zagueiro tirar. Agora, se tu consegue no fundo e faz um cruzamento com uma curva, provavelmente quem vai pegar de frente seja o teu centroavante, né, dificultando pra zaga. O Grêmio não conseguiu nenhuma vez. Mas ele não conseguiu no fundo. Ele não conseguia. Ele não conseguia no fundo, porque os jogadores não estavam conseguindo fazer aquela troca de bola. Mas o Orejuela também estava numa péssima jornada. Não conseguiu. E isso passa, eu achei que o empate passou mais pelos méritos do Corinthians do que pelos defeitos do Grêmio. Vamos ver também méritos lá, né? O Corinthians, depois da expulsão, teve dois fatos ali que mudaram o jogo. O possível segundo cartão amarelo do Darlan, ele poderia ter levado, né? E aí o Darlan teve que sair, isso mudou o time do Grêmio. E o outro foi a expulsão do jogador do Corinthians, a primeira expulsão. Porque daí o Corinthians se remobilizou, se fechou de um jeito, deixou o Luan jogou muito bem, deixou o Luan lá em cima para segurar a bola e não tinha jeito de entrar naquela área. Não tinha jeito de entrar. É curioso, né, Davi? Porque se o Corinthians está com 11, ele ataca, né? Exato. O jogo ia ficar... Porque o Corinthians ia sair em algum momento. Claro que o Corinthians sai menos, né? Agora, as chances de gol do Grêmio foram 11 contra 11, Léo. Claro, o jogo piorou pro Grêmio depois que um foi expulso. Foi uma chance, né? O Renato, ele fez a parte dele e foi legal ver o Renato movimentar as peças. Ele termina o jogo um 2-3-5, igual que o Tite usou em alguns jogos da seleção. Mas o Renato não fez toda a parte dele. Primeiro, eu acho que ele errou, e ele foi decisivo para isso. Ele errou em recuar muito o Jean-Pierre, tirou o Jean-Pierre do jogo praticamente, o Jean-Pierre virou um carimbador. E quando o Luiz Fernando parte para cima e dribla, que foi a única jogada que o jogador do Grêmio driblou, ele provocou a expulsão do Otero. Ali estava a senha para colocar o Ferreira. Era o Ferreira que tinha que ter entrado. O PP é um jogador do drible em velocidade, o PP ataca o espaço. Ele pode decidir, pode decidir, é um baita jogador. Mas ontem talvez o Ferreira fosse mais útil do que o PP. Mas, Léo, eu não acho que ele errou quando ele coloca o Pinares e tira o Darlan. Em condições normais não sairia, né? Vamos combinar. Mas beleza, saiu pelo fato do vamos lá, o juiz estava esperando uma rateada dele para expulsar. Mas aí ele bota, quando ele recua o Jean-Pierre, não quer dizer que o Jean-Pierre saia do jogo, e eu também concordei na minha casa que essa era a melhor substituição, era agregar um meia, né, para te tentar ter mais movimentação de posse de bola na frente da área do Corinthians, só que os caras iam se fechar. Quando tu vê o jogo, tu fica dialogando com a parede, é isso? Eu fico, né? Eu tô conversando com agora, tem que botar esse. Isso. E a parede assim, acho que não, com o cachorro também, né? O cachorro apesar que o cachorro não entende, ele entende. A parede concorda. E aí, então eu não acho que ele tem errado aí, concordo com vocês, o Ferreira poderia ter tido, mas é que agora, quando termina o jogo, a gente procura achar o erro, né? Mas eu acho que o próprio diagnóstico foi feito pelo Renato na coletiva, que falou bastante sobre o próprio jogo, né? Ele colocou, olha, inadmissível, não poderíamos ter não vencido ou no mínimo ter atacado mais quando tínhamos 2 jogadores a mais, né? Tinha que ter tentado mais. E aí pode ser que entre o erro dele, que era facilitar o jogo. Facilitar isso, facilitar para os jogadores um quebrador de linha. Tinha que ter colocado o Ferreirinha por uma característica que o Ferreirinha tem, que é a iniciativa pessoal, né? O drible. Né? Porque aquele é um jogo típico pro cara que dribla. De repente, como o Luiz Fernando fez naquele lance lá que quase saiu o pênalti, né, pro Grêmio.
ele se mete no meio de dois jogadores do Corinthians. O Ferreirinha tinha que ter entrado por causa disso. Ele é mais de drible do que o PP, por exemplo, que é um jogador de cortar, de velocidade, de chute. Você não tirar o PP é você apostar no protagonista seu recente que bota a bola ou na cabeça do Diego Souza, como fez nos 2 gols anteriores, foram passes do PP para o Diego, ou ele próprio arrisca uma conclusão de média distância. Ele tem protagonismo. Mas podia deixar os dois, né? Mal, esse sim podia sair. Podia ter colocado o PP, o Ferreirinha e o Luiz Fernando. Mas vocês não entenderam que o Ferreirinha é o quarto jogador, porque primeiro tem o Luiz Fernando, primeiro tem o Alisson, depois tem o Luiz Fernando, depois tem o Everton e aí vem o Ferreirinha. Então não contem com o Ferreirinha, o Renato não vai botar ele. Acho que o Renato outro ponto no Grêmio agora, que é o seguinte, ele estava jogando ali. O que pode ser uma discordância. Eu acho que o Ferreira é um jogador de um potencial muito interessante. Eu gosto. Sim, mas no último jogo ele botou o Everton, lembra? Sim, eu lembro. Contra o Cuiabá, o Everton começa. Pois Porque a gente está falando aqui do Renato baixando o Jean-Pierre para volante. Ele já tinha feito essa experiência contra o Cuiabá e na entrevista coletiva ele disse, olha, talvez eu faça isso, enfim. Ele está recebendo agora o Pinares, que não é um jogador qualquer, né? Um jogador de grife, a seleção chilena, jogou eliminatórias, contra o Peru, a camisa 10, enfim. E aí, me parece que o Renato está tentando encontrar uma maneira de manter Jean-Pierre no time e acrescentar o Pinares, certo? Ele entrou ali no meio. E isso é tão importante para o Renato, me parece, que, ele tira o cara que mudou a vida dele no meio-campo do Grêmio, que é o Jean-Pierre, de lugar para entrar o Pinares. Será que ele pode jogar na direita? Já jogou o Pinares pelo lado direito. Aí ele vai ocupar o lugar que é do Luiz Fernando, que pode ser do Ferreira, né? Então tem esse jogador aí que eu acho que do Alisson, né? Quando voltar. Mas tem um jogador diferente aí que o Renato está tentando encontrar um lugar para ele no time. Ele quer que ele jogue. Onde? Tem que cuidar para não daqui a pouco querer acomodar todo mundo e a engrenagem parar de funcionar. Leonardo, enfrentamento contra o Guarani quinta-feira. O Guarani, assim como o Boca, claro que em grandezas diferentes, o Guarani vem tropeçando no Campeonato Paraguai. Só agora ele entrou nos playoffs, na zona dos playoffs. O Campeonato Paraguai tem mata-mata, todo mundo contra todo mundo. Depois esse é um cavalo paraguaio. Não, mas é um time que tem um bom técnico, né? O Gustavo Costas é um cara experiente, rodado, um argentino. Esses caras que trabalham por toda a América. Tem alguns bons jogadores. O Cecílio Domingues, que jogou no Cerro Porteño, jogou na América do México, está finalizando a temporada, ele vai jogar nos Estados Unidos ano que vem. É bom jogador, mas não está vivendo uma boa fase. E tem um centroavante no banco, que é um cara que classificou o Guarani na Libertadores, mas e o Grêmio já esteve de olho nele uma época, o Fernando Fernandes. Quer dizer, eles têm o Yuri Alberto deles também, né? O cara faz gol e vai pro banco, é isso? Foi o cara. Não, vocês lembram contra o Corinthians, que é um cara grandão e ele tá meio ele tava meio pesadinho, não sei como é que ele tá hoje. Mas é um time, eu já tive fazendo aquele jogo do Grêmio e Guarani na outra Libertadores, e é um clube menor, assim, um clube secundário, histórico, né? É chamado de Aborígene, lá em Assunção. É um time menor, né? Importante, histórico, mas é segunda linha de Assunção. Ele está abaixo do Libertad, do Cerro e do Olímpia. Não sei, Pedro. Mas eliminou o Corinthians, né? Eliminou o Corinthians lá ele já passou por três. Ele passou por 3 pré-Libertadores. Tem uma coisa importante para quinta-feira, viu, Léo, em relação aos laterais. Esse modelo do Grêmio, que joga a passe, que joga na verticalidade, mas com passe curto e intensa movimentação, neste modelo, depõe contra se você tiver Orejuela de um lado e Cortez do outro. Porque estes jogadores, Orejuela e Cortez, não são do passe, não são da construção, eles são da passagem, velocidade e vigorosos. Então ontem, Vitor Ferraz e Diogo Barbosa têm muito mais a ver com aquele conceito, com aquele desenho, do que Orejuela e Cortez, que entraram para a preservação, da mesma forma que o Kahneman foi preservado. Esta correção o Renato pode fazer para quinta-feira. Então eu imagino do time de ontem para quinta, entra naturalmente o Kahneman, os laterais Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, e o restante do time, inclusive com o Luiz Fernando, com o Diego Souza, PP e o trio de meio, é o time que começou ontem contra o Corinthians, porque é um jogo diferente do que foi virando do Corinthians. O Corinthians botou uma grande bola de gente atrás da linha da bola, uma grande massa de gente atrás da linha da bola. O Fagner foi o melhor jogador em campo, o Guerrinha lembrou. O Luan
teve momentos, mas muito, muito distante, melancolicamente distante do que jogava no Grêmio, mas o jogo de quinta, em princípio 11 contra 11, o Grêmio vai se sentir mais à vontade do que acabou se sentindo ontem, quando a obrigação queimou a bola no pé do jogador. O último lance do jogo ontem, o Grêmio trama a bola, o Grêmio fica trocando passes em paralelo ao gol, e aí quem decide pela conclusão é o Tonhão. É a cereja azeda do bolo. Se você agora no último lance do jogo, não é o Tonhão que vai definir a sua vida. Agora aquele Gil, aquele zagueiro, é muito bom zagueiro também, né? Sim, seleção, né? Nossa, ele não passava nada por ele. E era para ter estreado o Gemerson, que era do Atlético. O Grêmio tentou o Gil. O Grêmio disputou com o Corinthians o Gil e ele resolveu ir pro Corinthians. Na quinta-feira é sem Kahneman, né? Vai David Braz. Sim, David Braz. Braz e Jeromel. Jeromel e Braz. E deve ser os laterais que foram conferidos pelo Maurício aí, né? O Vitor Ferraz de um lado e o Diogo Barbosa do outro, será isso, né? O Diogo Barbosa na direita. O Diogo Barbosa empresta muito mais qualidade, né, ofensiva do que o Cortez, não tenho nenhuma dúvida. E parece que ele tem um entrosamento assim de muitos anos com o PP. Eles conseguem se movimentar bem, um passa, o outro serve, e ele vai muito no fundo. Meio, né, Guerra? Eles parecem que se conhecem há muito tempo. E aí eu conheço há muito tempo o Galeto, mamma mia. Bom entrosamento com ele, Pedro. Com o Julinho também? Completo. Então tá bom. Eu desloco e ele me serve. Eu desloco e ele me serve. Então atenção. Estamos de volta, 2h03. E eu quero passar uma informação importante para todos os amigos do Bandoca, que acabou falecendo hoje. Ele está sendo velado em São Francisco de Paula, na Igreja Matriz, e o sepultamento ocorre às 18 horas. E eu estou passando essa informação porque ele tem muitos amigos no interior, tem muita gente indo para lá fazer a última homenagem para aquele que foi um grande amigo dos seus amigos, ex-prefeito de São Francisco de Paula, ex-diretor do Parque Assis Brasil, que coordenou as Expo Interes e tal, uma figura muito querida, Sérgio Foscarino da Silva, o Bandoca, está sendo sepultado, portanto, às 18 horas em São Francisco de Paula, aqui a 120 quilômetros de Porto Alegre. Bom, vamos adiante porque nós temos que falar ainda de futebol, né? Afinal, futebol é um negócio que está na nossa questão aqui no programa. Eu tô lendo aqui, Palmeiras fica de plantão médico a 40 horas do embarque. Palmeiras perdeu para o Goiás, tinha 23 jogadores contaminados. Olha só o tamanho do surto que aconteceu por lá e olha a preocupação. Por isso que quando a gente vai falar assim, quem é que vai ganhar o campeonato? Não sei, porque daqui a pouco o time pode jogar sem 14, o Atlético Mineiro vê número de desfalques também subir para 14 jogadores. O Atlético Mineiro também não foi bem na rodada. Enfim, esses surtos que estão acontecendo estão tirando de times muitos jogadores, como é o caso do Palmeiras, que ficou sem 23 jogadores. E aí? O ponto da rodada que me parece, afora isso, realmente você está trazendo, são jogadores. Assim, a notícia ruim, plantão médico porque tem um monte de gente fora. A notícia boa que se aproveita a seguir, depois que esse povo todo recuperar, o Palmeiras não se preocupa mais com isso. O Flamengo já passou por essa cena e o Santos também. Mas a coisa do Flamengo é a grande notícia do futebol brasileiro, grande não por ruim ou boa, é a grande pelo tamanho. O Flamengo de novo teve em campo Everton Ribeiro e Arrascaeta. Quando um time de futebol consegue ter entre os 11 Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, é o efeito de uma seleção. Porque eles são tão raros, eles fazem coisas que outros não fazem, que eles elevam automaticamente o nível da sua equipe, da equipe em que estiverem jogando. No caso, o Flamengo, que fez 3-1 no Curitiba, e se fosse 7-2 não era problema nenhum de tanto gol que o Flamengo perdeu e de tanta chance que criou. Quando todos os candidatos em volta, Pedro, se atrapalham e o Flamengo ganha o seu jogo contra o Curitiba, a notícia é: se der o lado, o Flamengo passa por cima e é campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Porque eles têm um elenco melhor do que os outros. O Atlético Mineiro se atrapalha com o Ceará. Olha, sofreu para empatar em 2-2. E nesse meio tempo o Flamengo está tendo de volta Arrascaeta, Everton Ribeiro, quarta contra o Racing. O Grêmio, se passar, pega Racing ou Flamengo. Quarta volta o Gabigol. Né? Volta o Gabigol, quarta com o Bruno Henrique, e jogam Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Flamengo, de novo com chance, é um problema. O jogo é amanhã e o Racing está numa crise absurda.
O Racing está numa crise absurda, o Diego Milito pediu demissão, tal, uma convulsão política no clube, assim, que é o grande ídolo e o presidente estavam juntos havia 5 anos, e foram 5 anos que o Racing voltou a ter protagonismo. Então o Flamengo tem essa vantagem. E o Flamengo parece que quis comemorar o aniversário. Hoje faz 1 ano que o Flamengo ganhou a Libertadores, né? Na final única. 1 ano, né? O Flamengo quis comemorar em alto estilo, porque o jogo mostrou ideias, Pedro, muito próximas daquilo que o Jesus fazia. O Flamengo teve 30 oportunidades de gol. 30 oportunidades de gol. É mesmo? Sobrou Flamengo. Eu vou na contramão que eu vi ontem, eu vi o São Paulo ontem. E fiquei com a impressão de que o São Paulo, porque eu estava esperando muito mais do São Paulo depois de ver o São Paulo amassar o Flamengo. Verdade que eu vou dar o desconto que o Flamengo estava cheio de desfalques, tudo, na obrigação de reverter, e aí precisa se atirar, dar espaço, a defesa fazendo água, tudo isso, eu dou desconto. Mas ontem eu vi o São Paulo e fiquei com a impressão de que o São Paulo é muito mais time quando enfrenta adversários que lhe atacam. Ele não é um time para furar retrancas. Ele saiu atrás, o Vasco, evidentemente, que depois passou a ter mais cuidados defensivos, e o São Paulo teve enormes dificuldades para chegar no gol do Vasco, mas enorme. Teve uma única chance clara, cara a cara, que o goleiro, que não era o titular, acabou fazendo uma defesa com o pé, mas muito pouco para o São Paulo. Eu sei que o São Paulo tem jogos atrasados, que o São Paulo está com a moral alta, mas eu fiquei com a impressão de que quem se fecha contra o São Paulo causa dificuldades ao São Paulo. E o São Paulo é adversário do Grêmio na Copa do Brasil, né? É importante também salientar isso aí. Bom, deixa eu lembrar que o conhecimento prepara para a vida, escolha... Tem o Cicobi, né, Pedro? Seja qual for o seu plano, não se esqueça, no Cicobi você tem todo o crédito, faça parte. Pedro, deixa eu só levantar uma questão que eu acho importante e rápida sobre em Argentina. A gente falou agora no Racing contra o Flamengo, o Inter vai enfrentar um Boca. É curioso isso, porque quando a gente teve a pandemia, demorou para voltar o campeonato argentino e a gente imaginou que isso pudesse ser um problema para os argentinos. O futebol brasileiro voltou antes, mais ritmo e tal. E a gente está vendo que não, né, que são times mais descansados. Se a gente for pegar o sorteio da Libertadores até agora, dá 1 mês exatamente. O Boca jogou 4 vezes. O Inter jogou 9, se não me engano, né? Ou algo do gênero, 9 jogos. Então, assim, é um ingrediente diferente. Os times argentinos vão chegar nessa reta finaleira aí mais inteiros, mais descansados. Ô Diogo, depois do intervalo, Pedro, temos de falar de D'Alessandro. Marcou uma entrevista coletiva para as 14h30 e o que está rolando muito forte aqui no Twitter, e o Diverio também trouxe informação no nosso grupo interno, de que o D'Alessandro poderia anunciar que renova até fevereiro e se despede dos gramados. Faz sentido. Pois é, mas podemos falar disso já. Pode começar. Mas renova até fevereiro. Sim, significa que ele prorroga o contrato dele, então. Porque o contrato fez o Grêmio agora. O contrato termina 31, eu acho. Só para terminar o campeonato. Isso. Exato, e aí é o que está muito forte já, não é, o Diverio trouxe a informação, eu já vi em outros jornalistas aqui no Twitter, de que o D'Alessandro poderia, nessa entrevista, anunciar a sua aposentadoria. Eu acho que é bem possível, porque o jogo contra o Boca está repercutindo muito na Argentina. E aí o D'Alessandro também comunicando isso, não só para nós aqui, né, para nossa aldeia, é uma notícia que vai retumbar muito forte numa semana de confronto, e estão tratando muito do Inter na imprensa argentina, vão tratar muito disso também lá em Buenos Aires. Eu acho que é bem possível, sim, que o D'Alessandro anuncia, até porque 39 anos, ele já está sentindo que não consegue mais render o que rendia, ele está jogando cada vez menos, né? O D'Alessandro está sendo aproveitado cada vez em faixas menores do jogo. Infelizmente é triste se for confirmado isso, porque é um craque, né? O D'Alessandro é um craque e é um jogador que está 12 anos aqui trabalhando. Eu entendo que tem uma hora que todos têm que parar, eu entendo. Mas eu entendo e confesso para vocês que o futebol vai ficar mais triste com a saída do D'Alessandro. O D'Alessandro, que tem sido pouco aproveitado, e aliás tem sido aproveitado na maioria das vezes para entrar, para virar jogo, né? Vede o jogo contra o América, perdeu no Beira-Rio, bom, jogo em Minas, vamos lá, D'Alessandro, tem que virar, vamos embora. Ontem está tomando 2-1, entra lá, D'Alessandro. Ele tem que virar o jogo. Se não virar, não entendeu?
Já fica aquela desconfiança, é não sei o quê. Eu ainda acho que ele tem qualidade de sobra para jogar nesse time do Internacional, que a gente não vê meio campo. O meio campo não cria coisíssima nenhuma. Mas entendo que daqui a pouco o D'Alessandro, como muito boa cabeça, um jogador completamente fora de série, esteja entendendo que é o motivo de limpar o armário. É uma pena. Tem contribuição para dar fora do campo no Inter, o Guerra. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Aquela entrevista que a gente fez, Guerrinha, lá no Sport TV, no Pequeno Grande Círculo, com o D'Alessandro, perguntamos a ele o que ele faria depois que parasse, né? Ele, técnico, né, que ele já tirou licenças da AFA e tal. E ele não excluiu a possibilidade de trabalhar num cargo assim gerencial, sabe? Gerente, fazendo a ligação do gabinete com o campo. Da instituição com os jogadores. Ele não excluiu essa possibilidade. Quando o Cudê pediu para ir embora, uma das cogitações foi que o D'Alessandro poderia ser o técnico do Inter. Mas isso não foi observado pela direção, que preferiu contratar o Abel, que está aí treinando o Internacional com alguma dificuldade, e que o Guerrinha já está levantando, inclusive, a possibilidade dele sair antes de terminar os 4 meses de contrato, na medida que o time não está conseguindo jogar legal. Claro que tudo vai passar pelo jogo da quarta-feira, né? O remédio encontrado até agora não surtiu efeito, né? Não surtiu efeito. Eu não sei se daqui a pouco, claro que não é a direção do Inter que vai pedir para o Abel sair. E se acontecer essa coisa, eu não tenho dúvida. É o Abel dizendo, olha, eu estou doente, sei lá, eu acho que não consegui fazer o que vocês precisavam que fosse feito. Eu cogito essa possibilidade pelo coloradismo do Abel. Ele tem grandeza para isso, Guerrinha, tem razão. Ele tem grandeza para perceber se for isso mesmo, né? Olha, não está dando, não consegui ajudar, estou saindo para ajudar. Ele teria grandeza para isso. Você sabe que em relação ao Abel, não é ser condescendente, porque ninguém é melhor do que ninguém. Toda vez que você é condescendente ou tem pena de alguém, é presunção, porque parece que você se acha melhor do que a pessoa de quem você tem pena. Então é uma coisa que está fora de questão, não é esse o caminho que eu quero levar. Mas para mim, eu tenho uma enorme dificuldade de fazer avaliação e tecer crítica ao trabalho do Abel, porque o que o Abel passou na vida pessoal dele e todo o esforço que ele faz para tentar retomar algum nível de normalidade na sua existência, eu preciso reconhecer e respeitar. O problema é que, em paralelo, o Abel teve essa coragem extraordinária de vir aceitar o cargo no Inter na situação caótica pós-Cudê. Ele aceita esse cargo e, à medida em que ele aceita, ele se bota na situação de ser cobrado pelo tamanho da missão que ele tem. Porque aí você não pode ser condescendente. O Abel precisa acertar escolhas, o Yuri Alberto precisa voltar a ser titular, o Abel tem que mobilizar os seus jogadores para que todos vão pela causa contra o Boca e façam partida épica e eliminem o Boca. E eu quero acreditar que o Abel tem essa capacidade, essa competência ainda. Mas eu tenho muita dificuldade de fazer essa avaliação, Guerra, porque o que ele passou na vida, eu não consigo compreender como é que a pessoa continua tendo algum nível de normalidade, entende? Concordo plenamente. Esse é um soco que tu leva, que tu nunca mais esquece. Nunca, tu convive com ele diariamente, não tenha dúvida disso. Ele disse, quando chegou aqui, que foi convocado. E realmente foi convocado, né? E eu me coloco no lugar dele, pensando assim na cabeça dele, que ele que veio com a melhor das intenções, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele até arrumou bronca no Flamengo quando disse que o Beira-Rio era o estádio mais lindo que ele conhecia. Pagou o pato por isso. Mas eu acho que na cabeça dele passa um filme assim, diz, vem cá, o que eu posso ganhar mais com o Internacional? Eu fui campeão do mundo. Eu ganhei o título máximo. Então, o cara que chega lá no teto, como ele chegou, e chegou por trabalhar lá para chegar no teto, daqui a pouco ele é cobrado porque não consegue tirar mais nada de um time que está psicologicamente arrasado, abalado, não sabe para onde vai correr, né? Um time que enfrenta qualquer adversário e não impõe mais respeito, que é muito triste isso, porque os adversários vinham ao Beira-Rio e sabiam que estavam sentados em cima de um formigueiro. Hoje não acontece mais isso. Então eu me coloco muito no lugar do Abel, depois de tudo que ele passou na vida, e que não é nada pouco, pelo contrário, é muito grande o que ele passou. E ele acabou aceitando esse desafio que a maioria dos técnicos não aceitaria por 4 meses. Ele aceitou.
Pois é, e o pela amizade, né? Ele veio pela amizade, né, Pedro? O Abel tem uma relação muito próxima com o Marcelo Medeiros. Amizade. Ele do amigo. Amizade e carinho mesmo, Léo. E carinho que ele tem pelo Inter, exatamente. Exato, sim. Mas tem uma relação pessoal, né, com o Medeiros. Tem o Inter, mas é uma relação, os dois são muito próximos, né? Tá. Deixa eu lembrar que Gil, horas 21 minutos, um abraço pro Ricardinho, que completou 23 anos ontem, tá? E tá bonito na parada, e quero lembrar que amanhã nós temos jogo do Atlético do Paraná contra o River Plate, e também amanhã nós temos a Liga de Flamengo e Rosário lá na Argentina. O Flamengo e Rosário na Argentina, Não, aí não. E o Santos também. Flamengo e Racing. Flamengo e Racing. Rosário não, Racing. Flamengo e Racing, Flamengo, LDU e Santos, e o Atlético Paranaense e River Plate. E o Palmeiras na quarta-feira pega o Delfim. Sabe quem é o Delfim? É um amigo meu que eu tenho ali na Glória, ali, sapateiro. Neto, Delfim Neto. Delfim Neto, tem o Neto também. 300 mil livros, Pedro. Parece 300 mil livros tinha o Delfim Neto. O Palmeiras já terá a volta de pelo menos 10 jogadores nessa partida. O que melhora muito, né? O Santaninho, o Delfim Neto tinha 300 mil livros. Quantos livros tem o Davi Coimbra desse novo lançamento que ele fez, sem citar o teu nome? Pedro, é inacreditável a dificuldade do Davi Coimbra em me esquecer. Ele precisa de toda forma se colocar. Ainda tens aquela bengala bendita? Que tenta ser superior a mim para tentar, de alguma forma, se alavancar, Pedro Nesta. Tentar de alguma forma algum tipo de sucesso nas minhas costas. Não vai conseguir, eu sei. Não vai, não vai. Como é o nome do livro, o novo livro do Davi? As pessoas ainda querem o talento. Claro. Em realidade, isso não se compra no Zafari, Pedro. Imagina se Davi Coimbra vai ter isso. Pedro. Nem no Zafari. Imagina a dificuldade. Genialidade. Isso. Não tem no Zafari, Pedro. Não tem nem no Zafari, é verdade. E o Davi Coimbra jamais, Pedro, jamais vai conseguir. Mas ele te persegue, né? O tempo todo, Pedro Ernesto. Ele fica me seguindo, não só nas redes sociais, ele é como amigo na do vida. Igor. Ele roubou minha coluna. Amigo do Nelson. Santaninha, me tira uma dúvida, Santaninha. Como é que nós vamos fazer nas férias agora para ir à Punta, Santaninha? Nós vamos furar o bloqueio. Nós vamos ter que inventar, vou falar com o Nelson, nós vamos tentar ir de helicóptero, de avião e furar o bloqueio. Santaninha, tu não ouviu o Davi dizendo que é amigo do Nelson? Acabou de dizer agora. Ele não é, isso é vagabundo, isso é mau caráter querendo chamar a atenção. Quer te tirar da casa do Nelson também. Não dou mais ouvido. Bom, mas enfim. Deixa eu fumar, Pedro, me deixe em paz. Tá, vai fumar. Davi Coimbra, o nosso livro, onde é que anda? Tá nas melhores casas do ramo, né? Nas livrarias todas aí, né? Histórias Bem Temperadas é o título do livro, Pedro. Tem muita sacanagem ou é coisa séria? Comida, Pedro. Comida. Que comida. Casas do ramo. Eu ia fazer uma crônica, evidentemente, sobre os teus pratos maravilhosos, que tu disse que tu cozinha, que já ouvi muita propaganda a respeito, né? Muita gente já me falou, mas eu nunca tive a sorte, Pedro Ernesto, de ir no teu sítio e provar daquelas delícias que tu prepara, Pedro Ernesto. Estou esperando o convite. Uma das delícias, Davi, é uma polenta, galinhada do Maurício. Ele tem uma máquina lá que faz uma polenta que ele faz muito bem. O problema é o acompanhamento. Ele faz uma galinha caipira que você joga na parede e racha a parede. Mas a galinha caipira tem que ser, ela é meio durinha, né? O negócio é o molho da galinha. É só deixar cozinhar. A galinha caipira do Pedro não fez academia, tá dura. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu tô preparando uma situação para fazer um churrasquinho pra gente confraternizar, pelo menos nós do Sala de Redação, porque no ano passado nós fizemos uma grande festa lá no sítio, acho que tinha 150 pessoas. Sim, foi uma festa maravilhosa, rolou samba, rolou gauchismo, rolou sertanejo, todo mundo feliz, a gente pôde fazer uma junção de todos os pessoal do atirou na piscina. Maurício atirou na piscina. Pedro, eu tô tão com tanta vontade de sair de casa que eu não aguento mais, que se me convidarem para fazer uma visita no presídio eu vou, Pedro.
De máscara, Guerra. Eu vou a qualquer lugar. O cara me diz, vamos no zoológico, vamos em qualquer lugar. Não, inclusive o churrasco que eu vou fazer, tu vai ter que comer de máscara, não pode tirar a máscara, né? Tu tem que ter uma que tem uma certa abertura assim na boca. Não tem problema nenhum, não tem, vambora. A gente dá um jeito, né? Aquelas face shield que tem a proteção e tu come por baixo. Tá bem? Isso. Não, um público seleto, né, Pedro? A gente escolhe, né? Não, você não foi no sítio do Pedro, nada a ver. Você já foi lá uma vez. Nunca fui no sítio do Pedro. Mas tenha certeza que da nossa bancada dá para comer lá na casa do Pedro um em cada peça, sem contato, de tão grande que é. Não é bem assim, mas o pátio é grande, tá, Davi? Eu nunca fui, mas vou agora e vou munido de algumas sacolas para trazer alface. Alface, couve. Vou fazer o serviço completo, né? Cenoura, beterraba, O que mais tu tá cultivando lá, Pedro? Não, tem alho, Pedro. Alho, Davi, ele alho cultiva lá. Alho. Pedro, inclusive eu fiz aquela música, né? Comecei a pensar no modo. Se lembra? O alho voador? O alho voador, porque aí ele cresceu, né? Caialho, não judia desse pobre plantador. Nessa festa. Caialho voador. Nessa festa, nós tivemos a cena romântica, o Diogo vai lembrar, que Caialho e a música da Carmen, elas vieram entremeadas à Noite Feliz. É verdade. Chico Buarque. Porque tem espaço para tudo, né, Maurício? A gente pode ir no cabaré e pode ir na missa, não tem problema nenhum. Tiver alguma dificuldade nisso? Eu não tenho. Estou na idade de ir na missa. Eu sei. Vamos chamar o alemão aí, porque esse assunto tá ficando pesado. Alemão. Tá. Pedro.